O nono artigo do Credo fala: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Por que essas duas crenças andam juntas? A união entre a Igreja e a comunhão dos santos no Credo não é apenas uma questão de proximidade textual, mas uma necessidade teológica profunda. A Igreja é o corpo. A comunhão dos santos é a vida desse corpo. Separá-las seria como tentar compreender um organismo sem considerar sua circulação vital. A Igreja, enquanto realidade visível e invisível, é a estrutura instituída por Cristo, mas essa estrutura só é compreendida plenamente quando se percebe que nela há uma comunicação real de bens espirituais entre todos os seus membros. Essa comunicação é a comunhão dos santos. Não há igreja sem comunhão, nem comunhão sem igreja, pois ambas são aspectos de uma única realidade sobrenatural. Santo Agostinho expressa essa verdade de forma admirável. Se sois o corpo de Cristo e seus membros, o vosso mistério está sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso mistério. Sois aquilo que recebeis. Essa afirmação revela que a igreja não é apenas uma assembleia externa, mas uma realidade mística na qual os fiéis participam da própria vida de Cristo. Assim, a comunhão dos santos não é uma ideia abstrata, mas a expressão concreta dessa participação. A igreja sempre existiu. A igreja não começa no tempo, mas na eternidade. Antes de ser visível, ela já existia no plano de Deus. Após o pecado original, Deus não abandona o homem, mas promete a redenção. Essa promessa já contém em si a própria Igreja, pois implica a reunião dos homens em torno do Redentor. Todos os justos do Antigo Testamento foram salvos por Cristo, ainda que não o conhecessem plenamente. Eles foram justificados pela fé naquele que havia de vir. São Tomás de Aquino ensina que a paixão de Cristo opera em todos os tempos, sendo a causa universal da graça. Assim, Adão, Noé, Abraão, Moisés pertencem à mesma igreja, ainda que sob formas diferentes. Santo Agostinho afirma: a igreja começou com Abel e continuará até o fim do mundo. São Gregório Magno acrescenta: todos os justos desde o princípio pertencem à mesma fé e à mesma esperança. Isso mostra que a igreja não é uma realidade fragmentada, mas uma continuidade histórica e principalmente espiritual. Fora da igreja não há salvação. Eis o dogma. Esse dogma deve ser entendido em sua profundidade. Não significa que Deus esteja limitado, mas ele quis salvar por meio de Cristo e Cristo age na igreja. O Catecismo de Trento ensina: a igreja é o único meio ordinário de salvação, pois nela se encontram todos os auxílios necessários. São Cipriano de Cartago afirma: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Essa frase não é uma exclusão arbitrária, mas uma afirmação da necessidade da graça comunicada pela igreja. A igreja, o que ela é? A palavra igreja significa Assembleia dos Chamados. Não é uma reunião qualquer, mas uma convocação divina. Santo Agostinho distingue: a sinagoga reúne segundo a carne, a igreja reúne segundo o espírito. Essa distinção indica que a igreja está orientada aos bens eternos. A igreja é como uma família. Segundo a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é casa, família, comunidade de filhos. São João Crisóstomo escreve: a igreja é mais do que uma casa. É o lugar onde Deus vive com os homens. Aqui se compreende que tudo é comum: graça, méritos, bens espirituais. A igreja também é vista como esposa. Cristo amou a igreja, carta aos Efésios, capítulo 5. Santo Ambrósio comenta: a igreja nasce do lado de Cristo, assim como Eva nasceu de Adão.
Essa imagem mostra a unidade profunda entre Cristo e a Igreja. A Igreja como sociedade perfeita. Segundo o Catecismo de São Pio X, ensina que a Igreja possui todos os meios para a salvação. Ela é superior ao Estado em sua finalidade. O Estado tem como promover o bem natural. A Igreja proporciona o bem sobrenatural. Mas ambos podem cooperar entre si. A Igreja tem a parte militante, padecente, triunfante. Essa divisão não rompe a unidade. A Igreja é una. São Gregório Magno afirma: a mesma Igreja que luta na terra reina no céu. Na comunhão dos santos, existe o núcleo mais profundo desse raciocínio. A comunhão dos santos é a circulação da graça no corpo místico, que é a Igreja, que é Cristo. Segundo a própria carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Santo Agostinho afirma: somos membros um dos outros, e tudo o que é de um pertence a todos. São Basílio Magno: nada é próprio do cristão, tudo é comum no espírito. São João Crisóstomo: a Igreja não é dividida, quem participa dela participa de todos. São Gregório Nazianzeno: somos todos um só em Cristo, porque participamos da mesma vida. Há comunicação dos bens espirituais dentro da Igreja. São Tomás de Aquino afirma: pela caridade todos os bens espirituais são comuns. Isso significa: a tua oração ajuda, o teu sacrifício salva, a tua santidade eleva. Sobre a intercessão dos santos, São Jerônimo afirma: se os santos na terra intercedem, quanto mais no céu. Santo Ambrósio: os mártires continuam a agir na Igreja. Próprio São João da Cruz declama: o menor ato de amor beneficia toda a Igreja. E quem maior do que a própria Santa Teresinha do Menino Jesus para entender isso? No coração da Igreja serei o amor. Quais são as consequências espirituais de meditar sobre esse corpo místico que é a Igreja? Elimina a inveja, elimina o isolamento, valoriza o sofrimento, fortalece a caridade. A Igreja é o corpo, a comunhão dos santos é a vida, Cristo é a cabeça, a graça circula, a caridade une, nada é isolado, tudo é compartilhado, tudo é comum, tudo é Cristo.